O governo do presidente Lula entendeu que o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana foi basicamente uma peça criada ali para tentar explorar o que a extrema-direita chama de calcanhar de Aquiles da esquerda, que são as pautas relacionadas à segurança pública. Apesar de a gente ver que a atuação da Polícia Federal, órgão esse que é dirigido pelo governo federal, né, ou seja, que é ligado à União, mesmo tendo autonomia na sua atuação, é um órgão ligado diretamente ao poder à União, né, ao governo federal. A operação, as operações que são encabeçadas pela Polícia Federal têm tido muito mais êxito que as operações encabeçadas por várias polícias de estados brasileiros. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo ocorrido no próprio Rio de Janeiro essa semana. Mais de 100 mortos, tá? 118 fuzis apreendidos. Segundo o deputado Antônio de Paula, que é um deputado da direita, que é, até esse momento onde a gente tem informação, ainda um aliado do Bolsonaro, ele só não é bolsonarista, como ele alega ali, por exemplo, e que traz uma informação que é extremamente importante. Ele já disse, inclusive no púlpito do Congresso Nacional, que pelo menos 4 mortos na operação da polícia no Rio de Janeiro eram pessoas da igreja dele e que nunca tocaram em armas. Em uma entrevista que ele concedeu ontem, inclusive, para o UOL, ele revelou que uma fiel da igreja dele estava chegando junto com o marido na comunidade. O marido dela foi atingido por um disparo por um policial, né, acusando ele de ser criminoso. Quando viu que ele não era criminoso, tentou modificar a cena do crime, inclusive colocando uma arma dentro do automóvel desse rapaz que não era envolvido com crime, segundo a companheira e segundo o próprio Antônio de Paula. As informações que vieram a público, inclusive, dão conta de que a gente sabe, né, não teve ali pedido feito de ajuda ao governo federal. A atuação que a Polícia Federal teve no dia 15 de outubro mostra que os criminosos de verdade não estão dentro da comunidade, e em uma operação que não disparou um único tiro e cumpriu 7 prisões de 10 mandados que foram expedidos e que tirou de circulação 3.500 fuzis. Afinal, se esses fuzis não são mais fabricados, porque era uma fábrica que produzia 3.500 fuzis por ano para alimentar, por exemplo, o Comando Vermelho, estava montando uma fábrica no interior de São Paulo e outra em Minas Gerais, que inclusive a polícia revelou, a Polícia Federal. Além disso, a Polícia Federal bloqueou 40 milhões em bens dessa organização criminosa e impacta diretamente na atuação do Comando Vermelho. E aí o presidente Lula, percebendo inclusive a estratégia do Cláudio Castro de tentar culpar o governo pelas falhas dele, porque lembrem vocês, a operação que é feita pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, ela é de única e exclusiva responsabilidade do governador e seu secretariado. O presidente da República, o ministro da Justiça, o Poder Executivo Federal não tem o poder de influenciar nas operações da Polícia Militar e da Polícia Civil. O que acontece em alguns momentos é uma atuação em parceria, como aconteceu, por exemplo, na operação que prendeu o Tiego, conhecido como TH Joias, amigão assim do Cláudio Castro, tá? E aí o presidente Lula está montando uma frente para poder desconstruir essa narrativa emplacada pela extrema-direita na internet de que a culpa da operação ter sido tão letal como foi no Rio de Janeiro é do governo federal, sendo que a atuação era de responsabilidade do governador do estado do Rio de Janeiro, e que se quisesse contar com a colaboração do governo federal, deveria ter formalizado um pedido esse que não só não foi formalizado, como inclusive o próprio governador Cláudio Castro admitiu isso. E aí o que é que o presidente Lula entendeu e o governo federal? Tá aqui, ó. Governo fará ofensiva nas redes sociais contra mentiras e complô de bolsonaristas. Presidente Lula quer dar um basta na estratégia da extrema-direita de atribuir ao Planalto os absurdos que são responsabilidades de governadores. Entenda a ação. Aí tá aqui, eu vou ler só um trecho para vocês entenderem aqui, mas por que essa atuação é importante? Tá aqui, ó. O presidente do Lula do Partido dos Trabalhadores determinou que seus ministros entrem em campo nas redes sociais para desmontar ponto a ponto as narrativas que tentam vincular o Palácio do Planalto à operação policial que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro esta semana. A ordem é clara: confrontar diretamente o governador Cláudio Castro do PL do Rio de Janeiro e aliados bolsonaristas que, segundo o Planalto, formam um complô para jogar a responsabilidade em relação ao massacre sobre o governo federal, sendo que tal natureza de atividade policial pela Constituição é atribuição exclusiva do Estado. Em reuniões reservadas
a Fora apurou que Lula cobrou que a mensagem chegue ao cidadão comum de forma cristalina. O governo federal nunca foi solicitado formalmente para atuar na segurança fluminense. Ou seja, não houve pedido, não houve colaboração, portanto, não houve omissão. Aliás, houve sim, foi uma tentativa de manipulação. A estratégia será massiva nas plataformas digitais, onde o PT já identificou que 40% dos comentários sobre a operação policial aprovam a ação, embora a rejeição no Rio de Janeiro seja predominante. Ou seja, esse elogio à operação tem sido fora, geralmente, do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a operação tem sido criticada. Por quê? Porque como a Polícia Federal está sim atuando sob o poder do governo federal, né? Quem comanda a Polícia Federal é um órgão ligado ao poder federal, tem autonomia, como eu falei para vocês, mas é uma instituição que não tem, em tese, ligação com os governos do estado, por exemplo, exceto em atuações de ações em colaboração, em parceria. Esta sim, ou seja, as polícias que estão sob o comando do governo federal, esta tem promovido uma operação que só em relação ao PCC, inclusive ontem, apreendeu o Diabo Louro, sem disparar um único tiro, de novo gerando prejuízo financeiro para o primeiro comando da capital. Já tinha inclusive gerado ali em agosto, através da Operação Carbono Oculto, um rombo no PCC, no seu caixa, né, no seu fluxo de dinheiro, que chegaria a cerca de 60 bilhões de reais. E no dia 15 de outubro agora, em um duro golpe contra facções criminosas do Rio de Janeiro, a Polícia Federal, esta sob sim a tutela do governo federal, sobre a linha de comando do governo federal, fechou uma fábrica que produzia 3.500 fuzis por ano e fechou mais duas fábricas que estavam sendo abertas, uma no interior do Rio de Janeiro e outra no interior de Minas Gerais. Somadas aí uma média de produção de 3.500 armas de fogo, especificamente fuzis. Nessas três fábricas, uma média de 3.500 produzidas, daria quase 11 mil fuzis que deixaram de estar em circulação porque não serão mais fabricados. Quantos disparos foram efetuados, Carlito, nessa operação? Nenhum. Ninguém morreu, vários indivíduos foram apreendidos, 40 milhões, inclusive, foram bloqueados em bens na operação de 15 de outubro, promovida pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Apreendeu, inclusive, em dinheiro vivo no dia da operação 158 mil reais, enquanto a operação encabeçada pelo governador Cláudio Castro e seu sanguinário secretário Felipe Cury não prendeu DOCA, que é uma das lideranças do CV, ou do C vermelho, como algumas pessoas costumam chamar por causa do YouTube, né, que às vezes restringe o alcance. Então é isso que o presidente Lula vai explorar com toda a razão. A Polícia Federal inclusive, tá? A Polícia Federal é a instituição que mais tem credibilidade no Brasil. Tá aqui, ó. Polícia Federal, segundo pesquisas, ó, PF é a instituição mais confiável do Brasil, segundo pesquisa. Eu trouxe há um tempo atrás, ó. Tá aqui, eu vou trazer até do próprio portal Metrópolis, que é um portal ligado ao bolsonarismo. PF é a instituição com maior confiança dos brasileiros, diz pesquisa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui não é inventado por mim, não, tá? São dados da pesquisa ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Instituição mais confiável. E quem é, Carlito, que comanda a Polícia Federal? A Polícia Federal está ligada a que nível de poder? Está ligada ao poder federal. Não está ligada aos estados. Então é isso que precisa ser explorado. A Polícia Federal, que é a polícia que está na batuta, na tutela ali do poder federal, ela é a polícia mais respeitada do Brasil. Depois vem ali a Polícia Militar, a Polícia Civil aparece em quarto lugar. As quatro instituições mais respeitadas do Brasil são Polícia Federal, Polícia Militar, Supremo Tribunal Federal e Polícia Civil. Então os ataques, por exemplo, promovidos inclusive pelo capitão do BOP da Shopee, né? O tal Rodrigo Pimentel, que queria inclusive ensinar direito para o ministro Lewandowski, queria ensinar direito para o Walter Maierovic, queria explicar o que era a DPF das favelas, né, como a gente costuma chamar. Não, é porque eu acredito aí, certo, que o governador, que o Maierovic e que o senhor ministro Lewandowski não conhece a Constituição. Com certeza, quem conhece é você, Pimentel, a Constituição.
Com certeza quem conhece a Constituição é você. Quem conhece a Constituição não é o Walter Maierovic, quem conhece a Constituição não é o ministro Lewandowski, quem conhece é você. Então tá aí, ó. A polícia que mais é eficaz e que mais tem credibilidade neste país é a Polícia Federal, que aumentou a apreensão de drogas, que aumentou o bloqueio de recursos para os criminosos. Esse espetáculo feito pelo Cláudio Castro gerou agora esse tumulto, esse barulho nas redes sociais, tá gerando ali menções positivas, em específico na internet, porque acontece que esse material é disseminado em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Então, na internet você teve várias menções positivas para a operação, mas a população do Rio de Janeiro, que é quem vivencia diariamente esse drama, esse pânico e esse terror, sabe que os verdadeiros criminosos que comandam o Comando Vermelho, que comandam o TCP, que comandam a ADA e que comandam as milícias do Rio de Janeiro, não estão nas comunidades. Não estão nas comunidades. E isso é fácil de se compreender. Então a estratégia está bem montada. O presidente Lula, inclusive, teria ficado incomodado com a postura muito comedida do ministro Lewandowski. Por quê? Como o ministro Lewandowski ele é uma figura muito técnica, né? Então o presidente Lula não vai falar isso publicamente, evidentemente, mas achou que o ministro Lewandowski ele é excessivamente institucional. E o presidente Lula queria, inclusive, quer alguém que vá realmente para uma estratégia mais combativa. Para que quando, por exemplo, sejam ditas mentiras ali pelo Cláudio Castro, seja respondido. Isso não aconteceu, governador. O senhor não fez o convite, não é assim que aconteceu. Não chegou o comunicado, não chegou o pedido, você não solicitou a ajuda das polícias. Todas as ações que a Polícia Federal tem feito, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tem dado resultado. Inclusive agora no dia 15 de outubro, apreendemos ali uma quantidade significativa de fuzis. Fechamos uma fábrica que produzia 3.500 fuzis por ano. Apreendemos na operação 7 pessoas que estavam com mandato de busca, com mandato de prisão expedido. De 10 prendemos 7, apreendemos R$158 mil em dinheiro e bloqueamos R$40 milhões em uma operação que não disparou um único tiro e que não estava acontecendo na comunidade porque os grandes líderes que ajudam a financiar esse tipo de crime não estão na comunidade. E é isto que precisa ser explorado. Eu acredito muito, inclusive, na capacidade do Sidônio Palmeira para conseguir explorar isso. O Sidônio Palmeira é muito preparado, né? Acredito que ele é um cara que vai conseguir converter isso. Basta ver que o vídeo que foi publicado nas redes sociais do governo, assim que saiu informação sobre a operação, deixou claro que matar 100, 200 apenas na comunidade não vai resolver o problema, porque no outro dia o crime vai lá e vai escalar, e vai convocar novos indivíduos. É assim, imagina que você tem uma empresa, por exemplo, aí, né? Vamos tentar fazer uma alegoria com a empresa, que o crime de droga, o crime organizado seria uma empresa. Você tem vários níveis ali na empresa, né? Tem o CEO, tem o presidente, tem o diretor, aí você tem o gerente, aí tem o diretor comercial, diretor de vendas, gerente comercial, gerente de vendas, subgerente, e aí tem os vendedores que são ali os bagreiros que estão na frente. Então, se você demitir em sua empresa, ou se alguém morrer, ou se alguém sair da sua empresa, você não vai ter de contratar outra pessoa? No crime organizado é a mesma coisa. Vocês acham que o nome crime organizado vem de onde? É uma mera alegoria? Não. É porque o crime é organizado. Então morreram 100, 120. Hoje já vai ter 100 e 120 no mesmo lugar. Ontem eu mostrei na live aqui da Folha em Foco que ainda durante o momento que a polícia estava na comunidade e que a imprensa estava lá no morro, na região da Pedreira, na região da Mata, né, da região do Morro da Misericórdia, se não me falha a memória, né, que é aquela região, né, da reserva, se não me falha a memória, tinha gente armada com fuzil e com pistola. A pacificação chegou, o DOCA foi preso. Então é isso que vai ser explorado pelo governo, vai mostrar claramente que essa peça publicitária mal sucedida do Cláudio Castro leva terror à população e não leva tranquilidade. E outra coisa, para finalizar a minha fala aqui para vocês, 2 pontos importantes. O Nicolas Ferreira publicou nas redes sociais dele, não sei se eu tirei um print, ele publicou nas redes sociais dele que, aqui ó, olha o que o Nicolas Ferreira publicou nas redes sociais dele, eu tirei um print, ainda bem que eu tirei um print, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Criminosos usando moradores como escudo para fugir dos policiais. E ainda vai falar, ainda vai ter gente dizendo que a comunidade
é a prioridade para eles, alegando, né, que supostamente os traficantes defenderiam a comunidade, só que estariam utilizando, isso aqui estava no Instagram do Nicolas, ó. Eu tirei de lá esse print, ó. Tirei ontem esse print de lá, antes de ontem, na quarta-feira. Tá aqui, ó. Sabe o que fizeram depois com essa mesma imagem? Olha aqui, ó. Primeiro tentaram jogar para a opinião pública que os traficantes lá teriam pego moradores e tinham feito de reféns e levaram para a mata. Como o número de mortos encontrados na mata foi muito elevado, eles perceberam que, se eles continuassem divulgando essa mensagem, automaticamente iriam associar a morte de inocentes. Por quê? Porque se na mata não tinha só traficantes, também tinha moradores, como diz o Nicolas Ferreira nesse post aqui, tinham moradores que teriam sido feitos de reféns ou de escudos humanos pelos bandidos, como diz o Nicolas Ferreira, por exemplo. Como é que justificaria que os mais de 70 corpos encontrados ali aproximadamente na região da mata eram só de bandidos? E aí eles mudaram a estratégia. Eles começaram agora a divulgar um vídeo, esse mesmo vídeo, só que agora está indo com a seguinte legenda: população, simpatizantes de bandidos protegem eles a caminho da mata. Ou seja, a narrativa inicial é que os bandidos que morreram eram criminosos pesados e que inclusive tinham utilizado a população como escudo. Como a quantidade de mortes que veio à tona foi muito maior do que se imaginava, e a crueldade que veio à tona também foi muito maior do que se imaginava, eles mudaram a narrativa. Por quê? Porque acharam mais de 70 mortos. E lá não tinha só bandido, como o Nicolas Ferreira alegou, né? Porque ele falou, olha, tá vendo aqui? Os criminosos levaram cidadãos da comunidade para a mata para serem de escudo. Então, peraí, se levaram pra mata pra servir de escudo e teve aquele tanto de gente morta, realmente teve gente que morreu que não era ligada com crime. Aí eles fizeram o quê? Mudaram a chave. Começaram a compartilhar o mesmo vídeo agora, só que falando, tá vendo? Admiradores dos criminosos fogem junto com eles para protegê-los na mata. Vocês entenderam como é que é a narrativa? E aí chega, por exemplo, a ministra Macaé Evaristo, chega a ministra Aniele Franco, chega uma comitiva de deputados, inclusive deputados de direita, como é o caso do deputado Antônio de Paula, na sede da CUFA, nas comunidades do Rio de Janeiro, e aí eles são recebidos com aplausos, por quê? Porque estão indo lá para ouvir o que aconteceu e ouvir, inclusive, os membros da comunidade que não são bandidos. Afinal, qual que é a narrativa, inclusive, campada por parte da mídia nesse momento? Que a operação da polícia serviu para livrar os moradores da opressão e do crime. Em específico, o morador, o cidadão de bem que mora na comunidade. E aí a extrema-direita compartilhou esse vídeo dizendo o seguinte: olha como a esquerda é recebida pelos criminosos ou algo do tipo, né? Recebida na favela. Aí as pessoas batendo palma. Automaticamente, eles fazendo essa alegoria, eles estão insinuando o quê? Que todo mundo que está na favela, que receberam lá a ministra Macaé Evaristo, a ministra Aniele Franco, a comissão de deputados que estava presente, a comitiva de deputados que estava presente, foi recebida por criminosos, favelados. Essa é a tese da extrema-direita. Só que o tiro vai sair pela culatra. A opinião pública, apesar de a mídia estar meio que modulando ali um pouco o discurso para meio que simpatizar com o interesse do mercado, e o mercado, como eu já venho alertando para vocês aqui há semanas, o mercado está trabalhando para evitar que o Lula vença a eleição no primeiro turno. E essa tese caiu no colo deles. Se vocês observarem, vários veículos mudaram simplesmente a linha editorial de um dia para o outro. Um dia o veículo estava criticando a ação da polícia. No outro dia o veículo estava dizendo que a ação da polícia foi necessária. Por quê? Porque pingou o patrocínio da empresa que mantém vários veículos de mídia. Tá? Esse é um ponto importante para a gente pensar.